Olá a todos os participantes do Sustentare e VIPS 2024. E nesse evento eu vou apresentar o trabalho intitulado Construindo o Futuro do Passado, uma abordagem sustentável com a metodologia HBIM integrada com inteligência artificial na preservação do patrimônio arquitetônico. Então vamos lá. Nesse artigo eu enfoco como a integração entre HBIM e inteligência artificial acontece. Esse artigo enfoca como a integração entre HBIM e inteligência artificial pode promover práticas sustentáveis na conservação do patrimônio arquitetônico, apontando também os desafios que essa fusão enfrenta. Nessa análise, eu destaquei 3 exemplos que mostram a aplicação dessas tecnologias integradas. O projeto de preservação da Grande Muralha da China, a reconstrução virtual da Roma Antiga e a classificação da arquitetura contemporânea de Atenas usando o algoritmo YOLO. Então foram esses 3 casos que foram utilizados para ilustrar o enfoque principal, que é a fusão de HBIM com inteligência artificial. O primeiro caso é o projeto de preservação do trecho Jianghu da Grande Muralha da China. O projeto de preservação desse trecho foi feito em parceria com a empresa Intel e a Fundação Cultural para a Conservação do Patrimônio Arquitetônico da China. E esse caso, ele ilustra como a integração de HBIM e inteligência artificial, que compreendem a modelagem digital detalhada, que o HBIM possibilita para restauração virtual e reconstrução 3D, a análise preditiva possibilitada pela integração pela inteligência artificial, que possibilita a integração e a análise de imagens, o reconhecimento de padrões visuais, para reconhecer e classificar estruturas arquitetônicas, o que possibilitou o monitoramento contínuo da muralha, a otimização do planejamento de intervenções nesse patrimônio e a análise da eficiência energética através da combinação de inteligência artificial e HBIM, e as simulações de impacto também. No trecho Jianghu da Grande Muralha da China, a inteligência artificial ela foi empregada para análise e interpretação de grandes conjuntos de dados que foram extraídos do escaneamento a laser, incluindo imagens de alta resolução, dados geoespaciais e informações históricas. Essa análise detalhada permitiu uma compreensão abrangente das condições atuais do trecho Jianghu, identificando áreas de deterioração, danos estruturais e necessidades de restauração, como se pode observar nessa figura. A inteligência artificial também foi utilizada para prever problemas futuros com base nas condições atuais do trecho Jianghu da Muralha da China, permitindo intervenções proativas para evitar danos adicionais e garantir sua preservação a longo prazo. A parceria entre a China e a Intel e a aplicação de inteligência artificial nesse projeto, ela ilustra bem o potencial transformador dessa tecnologia, na fusão dessas tecnologias na preservação do patrimônio arquitetônico. Combinando expertise técnica com inovação digital, foi possível criar uma abordagem mais eficaz e sustentável para a conservação da Grande Muralha da China, salvaguardando a sua importância histórica para as futuras gerações. Um outro exemplo, um outro caso analisado aqui foi a reconstrução virtual da Roma Antiga, e esse caso ilustra bem a convergência
entre a Gabin e inteligência artificial. A inteligência artificial, ela desempenhou um papel fundamental nesse projeto, forneceu uma capacidade analítica para lidar com grandes conjuntos de dados arqueológicos e históricos e com algoritmos especializados. A inteligência artificial, ela conseguiu identificar padrões e tendências, permitindo uma análise detalhada da topografia, da arquitetura e do layout urbano da Roma antiga. Essa análise inteligente, ela foi fundamental para orientar o processo de modelagem 3D, garantindo uma representação precisa e autêntica da cidade no seu apogeu. Por sua vez, o Gabin, ele forneceu a estrutura para a criação do modelo digital tridimensional da Roma antiga, integrando informações históricas detalhadas sobre cada estrutura e monumento com dados geoespaciais precisos. O Gabin permitiu uma reconstrução minuciosa de cada edifício, rua e praça da Roma antiga, garantindo não somente a fidelidade visual, mas também a precisão histórica do modelo. Essa experiência foi bem sucedida, ela abriu novas perspectivas para a compreensão histórica da Roma antiga. Um outro caso, o terceiro caso que foi analisado aqui nesse artigo, é uma pesquisa que foi desenvolvida no campo da preservação do patrimônio arquitetônico usando inteligência artificial. Através da inteligência artificial, usando um algoritmo especializado chamado YOLO, YOLO quer dizer You Only Look Once, foi possível identificar e categorizar os diferentes estilos arquitetônicos presentes na paisagem urbana de Atenas através de padrões de reconhecimento de dados. Assim, foi dividida a arquitetura ateniense em 4 categorias: a arquitetura neoclássica, a arquitetura eclética, a arquitetura do período entre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e a arquitetura do pós-guerra, com propósito de identificação e documentação dos estilos arquitetônicos e também de oferecer uma visão abrangente e precisa da evolução urbana da cidade ao longo do tempo. Essas imagens, elas foram capturadas com uma câmera, com captura de tela de imagens do Google Street View e com banco de dados online da arquitetura ateniense. Através desse processo, foram capturadas mais de 6.000 imagens que foram categorizadas de acordo com o período e estilos arquitetônicos. A partir daí, iniciaram-se 3 fases de treinamento do algoritmo. Na primeira fase de treinamento, os edifícios foram examinados com mais detalhes e em termos de elementos arquitetônicos individuais que os distinguem: as portas, as janelas, as mísulas e as sacadas. Na segunda fase do treinamento, separou-se os edifícios em 2 categorias, neoclássicos e entre guerras, sem o uso de elementos arquitetônicos. Na terceira fase do treinamento, se deu a identificação de edifícios neoclássicos de períodos entre guerras do pós-guerra. Ao analisar imagens dos edifícios e estruturas urbanas, o algoritmo YOLO ele foi capaz de reconhecer características distintivas dos estilos arquitetônicos específicos. A pesquisa demonstrou que, ao fornecer uma ferramenta eficiente para identificação e catalogação de edifícios e estruturas arquitetônicas, a inteligência artificial facilita o trabalho dos arquitetos, urbanistas e historiadores na avaliação e proteção do legado arquitetônico da cidade.
A integração de HBIM e inteligência artificial apresenta um potencial significativo para transformar a preservação do patrimônio arquitetônico de maneira sustentável. Ao adotar essa abordagem inovadora, é possível não apenas assegurar a conservação eficiente dos edifícios históricos, mas também facilitar sua adaptação às demandas contemporâneas, garantindo assim sua relevância para gerações futuras. Entretanto, é fundamental reconhecer que essa integração enfrenta uma série de desafios técnicos, organizacionais e culturais que precisam ser superados. Um exemplo disso é a utilização de inteligência artificial na preservação do patrimônio arquitetônico nas análises de classificação dos estilos arquitetônicos realizadas pelo algoritmo Iolo. Esses algoritmos dependem de dados extraídos da internet, que eles podem perpetuar conceitos e imprecisões. Assim, os algoritmos de aprendizado profundo, treinados em conjunto de dados tendenciosos, podem resultar em classificações incorretas, especialmente em relação a estilos subrepresentados nos dados de treinamento. Mas, apesar dessas controvérsias, a pesquisa atual indica que a aprendizagem profunda está fomentando uma nova cooperação científica em constante desenvolvimento, representando um desafio significativo para pesquisadores contemporâneos. Esse estudo contribui para o avanço da gestão digital do patrimônio cultural tangível e se alinha com a literatura recente sobre o tema, que enfatiza a importância das novas tecnologias como catalisadoras do progresso na pesquisa da área cognitiva relacionada à cultura. Aceleração e promoção de investigações utilizando métodos originais são consideradas imperativas na atualidade. Portanto, é essencial investir em pesquisa, desenvolvimento e capacitação para maximizar os benefícios dessa abordagem e assegurar a preservação sustentável do patrimônio arquitetônico para as futuras gerações.